Abri o livrinho e voltei aqui. A Ana Cláudia está voltando. Só um segundo, pessoal. Nós paramos aqui as primeiras visitas, né? Na semana passada, nós conversamos muito, né, sobre as dificuldades no intercâmbio, né? O irmão Jacó explicou bastante assim a questão da mediunidade, né? Até coloquei algum material, coloquei esse texto aí para o grupo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a passagem que ele comenta, né, a importância do trabalho mediúnico, né, da gente se preparar realmente para receber esses irmãos, né, a importância do grupo mediúnico para facilitar as comunicações espirituais. Eu não vou voltar aqui nos detalhes, né, mas está lá, já disponibilizei o material para vocês. Quem quiser meditar sobre isso, foi até as considerações do Fábio, né? A importância, né, de todos os grupos de trabalho mediúnico se conscientizarem disso, né? Porque não é fácil para o espírito, né, se manifestar, colocar a sua, como foi o caso aqui do nosso irmão Jacó, né? Frederico Figueiredo. Então vamos lá. Hoje nós vamos pegar aqui as primeiras visitas, né, dando continuidade a esse assunto. Eu vou pedir à Cláudia para ler até o final e depois a gente volta aos comentários. Primeiras visitas. As primeiras visitas que efetuei junto aos núcleos doutrinários verificaram-se justamente no Rio. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo diferente. Quando no corpo, identificava somente reduzida região de trabalho. Acompanhado de amigos que me conduziam solícitos, reparava agora um mundo novo, de aspecto intraduzível. As casas espiritistas, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas. Algumas em serviço de benemerência evangélica. Outras, e em número imenso, vinham à cata de alívio e esclarecimento, a lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. O volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. Compreendi, então, de quanta abnegação temos necessidade, a fim de perseverarmos no bem, até ao fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus. Minha primeira impressão foi negativa. No fundo, cheguei a admitir por alguns instantes a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também, os germens da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana. Essa conclusão tranquilizou-me e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médiuns que me interpretaram a personalidade. As oportunidades, porém, não me ofereciam recursos ao noticiário mais completo. Comecei a guerrear meu individualismo gritante
E, examinando a respeitabilidade dos interesses alheios, não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem no prejuízo do bem geral. Então, vamos lá no miudinho, né? Está falando das suas primeiras visitas aos centros espiritistas, né? Aos centros espíritas. E foi justamente onde ele trabalhou, né? No Rio de Janeiro, na capital, né? Minha atual situação, contudo, era muitíssimo diferente. Então, aqui ele traz a visão limitada do encarnado, né? Olha que interessante, né? E a gente tem notícia disso lá no nosso cantinho. Vamos trazer um pouquinho lá para falando uma casa espírita como o nosso cantinho. Então, a casa espiritista, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas. Algumas em serviço de benevolência, colocou algumas. Outras em número imenso, quer dizer, vinha a carta de alívio e esclarecimento, quer dizer, poucos no trabalho de benevolência e a necessidade era de muitos, né? A carta de alívio e esclarecimento. A lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. Ele cria uma comparação entre um pronto-socorro de uma cidade como Campinas, né? Onde o volume de pessoas necessitadas de urgência e tudo é muito grande, né? Como São Paulo também. Mas aqui a gente tem menos pontos, né, de atendimento ao público, né? Então, o centro espírita ele tem essa função. E todo o trabalho é aproveitado, até mesmo esse que não se faz dentro do centro espírita, mas de maneira controlada, né? Alguns irmãos que precisam de esclarecimento, naturalmente são levados às nossas, aqueles ligados a nós, são legados. Então, é dada a oportunidade a eles de estarem com a gente estudando juntos, né? Por que não? Por que não? Então, são coisas que é para a gente meditar, né? Daí a importância da gente se preparar, né, devidamente, para que a gente tire o máximo proveito e dê a oportunidade de outros também aproveitarem do momento, né? Fausto, Pois é, Antônio. Você falou do nosso cantinho, né? O nosso cantinho começou praticamente por uma necessidade de uma família, né? De ter um lugar que pudesse receber espíritos bem sofridos e muito necessitados de, de atenção, de amor, de carinho e assim por diante. E o tempo foi passando, o mundo foi evoluindo e os espíritos continuam necessitando dos centros. E aí, o nosso cantinho hoje, da maneira como às vezes é me mostrado, ele deixou de ser um pronto-socorro. Ele está virando um hospital com algumas especialidades. E isso tudo depende muito da vibração e dos pensamentos dos trabalhadores. Porque nós vamos no trabalho mediúnico, a gente faz as preces, ajuda, vibra em favor dos necessitados, e quando a gente sai de lá, o trabalho lá continua. É o que ele fala, né, que eu, pelo menos eu entendi o que ele fala aí, que tem muito mais coisa para fazer lá. Então, a equipe espiritual trabalha. E ela precisa das nossas vibrações amorosas para continuar esse trabalho. Ela precisa disso.
para que ela possa ajudar aqueles, né, que estão realmente muito necessitados. E às vezes a gente sai de lá e, bom, acabou o trabalho, a gente sai para a rua e esquece do resto, né? Está subindo de carro para casa, toma uma fechada, xinga, fala mal, acha ruim, ouve uma notícia não boa. Ah, esses caras estão roubando. Então, a gente precisa, principalmente dentro da casa, manter um nível de pensamento, um pensamento alinhado com os ensinamentos de Jesus, para que essa vibração possa, nos momentos em que os encarnados estão lá dentro trabalhando, seja o que tiver que fazer, seja no trabalho mediúnico, seja nas terças-feiras, no atendimento fraterno, no passe, na recepção das pessoas, o pensamento tem que estar firme, ele tem que estar disponível para ajudar aqueles que estão sendo recebidos, porque a gente vê aqueles que chegam. Oh, Antônio, como vai? Oh, Fábio, oh, Luiz, oh, não sei. Então, cumprimenta, vê, alegre, né, brinca. Mas o outro lado está intensamente atarefado. Estão correndo, trazendo enfermos, trazendo necessitados, buscando, né, às vezes até espíritos que não puderam ser atendidos em outros lugares porque não tinham condições e trazem, porque não, podemos ir lá porque a casa está preparada para isso. Isso, quantas vezes o irmão Bento nos deu demonstração disso? Que vinham espíritos para casa porque ela estava preparada para auxiliar esses necessitados. E aí ele está falando, né, que não era como ele esperava, que é só você ir lá, você coordenar, você cuidar da casa, você... Não. A parte como é que fala? Legal da coisa, né? A parte material, a parte de administração é uma coisa, mas o trabalho de desenvolvimento da casa, aquele trabalho de manter a vibração elevada para que aquela casa possa, depois de fechar as portas, continuar o trabalho no plano espiritual com o que foi deixado lá de vibração amorosa, de, de pensamentos bons, de solicitações, de orações em benefício dos outros, é muito importante. E isso que o Faustinho está colocando, né? Algumas em civis de beneficência e multidões de necessitados. Então, a gente não guarda bem isso. O nosso cantinho, ele tem as vibrações pelo centro na segunda-feira, nós temos as orações às 18 horas para os irmãos mais necessitados, né? Nos reunimos virtualmente, mas a gente sabe que quando se une em pensamento, isso é bastante útil, né? E que a gente sempre que nós nos lembrarmos, principalmente da equipe que nós trabalhamos, isso a espiritualidade já nos orientou também, a gente faz vibrar um pelo outro, né? E vibrar também para os espíritos que trabalham conosco, como o irmão Bento, né? E aqueles, o nosso anjo guardião, a gente orar a Jesus, agradecer a eles, vibrar por eles, que a gente vai fazendo vamos dizer assim, criando um campo de amor, né? Um campo de luz. E isso ajuda muito nos trabalhos, né? Quem trabalha aí na segunda-feira, faz a vibração pelo centro, sabe muito bem, né, do que a gente está colocando aqui. Então é interessante que ele ficou surpreso, né? O volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos.
Eu acho que é o mesmo susto que quando a gente voltar ao mundo espiritual, né, e for visitar, se nós tivermos esse mérito, visitar lá o nosso cantinho, nós devemos ter a mesma surpresa, né? Que não dá para descrever. Dá para a gente... Fausto, por gentileza, meu amigo. Olha, o irmão Bento sempre disse que o trabalho da segunda-feira é o que dava sustentação para casa. E não é só sustentação para os trabalhos mediúnicos. É na segunda-feira à noite que, com a vibração, se inicia os trabalhos durante a semana, mas não os trabalhos da casa, trabalhos espirituais, Isso. os socorros, os atendimentos. Então, é importante, porque essa vibração ela gera uma quantidade de fluido em potencial muito grande. Energia, né, Fausto? Essas energias elas são carregadas de amor puro. E quanto mais esse trabalho é feito em cima disso, né, incentivando as pessoas a fazerem essas vibrações com o coração aberto, sabe, com fé e com confiança na bondade e na misericórdia divina, isso gera uma quantidade de energia, um potencial enorme. Então, é importante, porque é um trabalho que vai fazendo com que as pessoas vão aperfeiçoando a sua vibração. É o exercício, é o treino, né, de vibrar amorosamente pelo outro. É a lei da adoração. Entendendo que aquilo que você está colocando ali, você coloca, Senhor, eis aqui o meu quinhãozinho. Você coloca para ele isso, humildemente, e ele pega isso e distribui. Então, é o exercício, é o treino do amor puro, da bondade, da benevolência, da fraternidade, que você deseja para quem? Não é só para o mundo, é para os desencarnados também. Então, quando você está ali nessa vibração, você está levando seu pensamento, seus olhos estão fechados, seu pensamento está voltado para Deus, está voltado para Jesus. Emana de dentro de você energias que os espíritos sentem. E essa é a colocação que ele está fazendo aí. Eu cuidei muito da parte material, mas cuidei pouco da parte espiritual. Isso aí. Eu vou comentar um negócio com vocês que eu aprendi no livro Boa Nova. É sobre o bom samaritano, né? Aquela passagem que é socorrido aquele senhor que foi agredido, foi assaltado, né? Mas esse senhor que foi agredido e assaltado, ele fez uma oração pedindo ajuda. E esse pedido dele chegou até o espírito encarregado da sua vida aqui como encarnado, né? E eles, eu estou usando as minhas palavras, viu, gente? Não é exatamente assim que está escrito lá, mas é fazendo uma interpretação. E ele sai à procura de alguém com boa vontade. E ele só encontra no coração do samaritano. Ele tentou com o sacerdote, ele tentou com o levita, ele tentou com outras pessoas, mas as pessoas estavam distraídas.
Então, pessoal, uma coisa que eu venho aprendendo, quando chega na minha mente a lembrança de alguém, né, vem assim, se não é uma pessoa que às vezes eu não estou nem pensando nela, vem aquela imagem, aquela coisa, imediatamente eu faço uma oração para a pessoa. Né? Que alguma necessidade está tendo. Às vezes é alguém lá da Divina Holândia que vem na mente, porque a espiritualidade, ele conta com quem? Com quem que a gente, todos nós não somos médios, temos condição de receber, pelo menos pela intuição, a necessidade. Às vezes, lembra de um colega de trabalho e tudo, né? Faça uma oração para ele. E a oração não precisa ser complicada, não. A espiritualidade estava explicando para a gente que basta dizer assim, Deus te abençoe, mas falada com amor, querendo mesmo que essa energia vá em direção a essa pessoa. Isso ajuda, né? E eu achei interessante, depois vocês tiveram, está lá na Boa Nova, né? Esse livro é maravilhoso, tem essa historinha lá. Não lembro o capítulo, agora no momento eu não lembro. Nós já até estudamos essa passagem lá, estudando o Evangelho na terça-feira. Então, veio uma imagem de uma pessoa, veio a lembrança de alguém, gente, mesmo que seja desencarnado, Deus te abençoe, eu faço uma oração, aquilo que seu coração pedir. Né? Mas é interessante, tem muito trabalho. O volume, você vê, algumas em serviço e multidões de necessitados. Essa é a realidade atual do planeta Terra. Essa é a realidade nossa hoje. Né? Mas vou mandar mais um pouquinho. Então, a gente cantou os olhos dele, né? Opa. Compreendi, então, de quanta abnegação temos necessidade a fim de perseverarmos no bem até o fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus. Ô, Faustinho, por favor. Uma palavrinha aí. Uma palavrinha. Essa mesmo. Essa mesmo. Todos os missionários que Jesus enviou foram abnegados. Eles não esqueceram, eles só se esqueceram deles, mas lembrou de todos aqueles que estavam. Não, todos aqueles que estavam em volta deles. Todos aqueles que procuraram, que precisaram. E todos eles. Então, e às vezes, né, a gente pergunta assim, será que eu estou fazendo o que eu preciso? Mas a gente podia fazer mais, podia fazer isso, podia fazer aquilo outro, podia ser assim. Não adianta. Para fazer, tem que ser abnegado. Você tem certas coisas que você não pode abnegar. Se você veio dentro de uma família, você tem em primeira consideração com ela. Você não pode largar a família para ir ver os outros. E se fosse assim, o que acontece? Os grandes não viriam. Mas o Chico veio, ele teve família, cuidou. Teve. Mas ele deixou ele para trás. Ele sempre cuidou dos outros. Todos os irmãos ele cuidou. Inclusive fazia enxoval para as irmãs. Então, todo enxoval das irmãs foi o Chico que preparou. E a gente dificilmente consegue fazer isso hoje. Dificilmente consegue. Mas tem um motivo. Porque cada encarnação de cada um de nós, independente, ela é planejada. Nós planejamos. Não tem como. Você diz,
vou seguir os passos do Chico. Tenta. Não é para nós. Pois é. Então, essa palavrinha é assim. O que ele quer dizer com a abnegação? Faça aquilo que você pode e um pouquinho mais, mas só um pouquinho. Não dê o passo maior do que pode. E sem interesse nenhum. Porque essa Se alguém está indo no centro espírita, desculpa te interromper, está indo ao centro espírita trabalhar, esperando que isso aí vai levar ele para o, vamos dizer, para o nosso lar, não faça isso. Faça por amor, né, Fausto? Não faça esperando nada em troca, porque aí você vai se decepcionar. Não precisa. Essa palavrinha abnegação, às vezes não é muita coisa, mas é quando alguém te liga, olha, podemos conversar? Estou passando por isso, isso, isso. E você vai, senta com a pessoa, ouve o que ela tem para falar, ela fala, você ouve. Às vezes vem vontade de falar, mas se você prestar atenção, você não deve. Então você dedicou um tempo seu que você poderia estar fazendo alguma coisa boa para você, mas você se dedicou para aquela pessoa. Você se dedicou a ouvir ela, a prestar atenção na dor dela, no sacrifício que ela pode estar tendo que fazer para passar por algumas situações. A abnegação, às vezes, não é coisa absurda. E quando você está no trabalho mediúnico e, de repente, você começa a sentir algum espírito que está muito necessitado, que, por exemplo, vou pegar um caso mais simples, né? Que teve um infarto, teve um infarto muito forte, com dores no braço, com dores no peito, e aquele espírito está preso naquele, sofrendo e vivendo aquela dor, e você começa a sentir junto com ele. E você compartilha isso com ele. Você abre mão, né? Você abre mão em função dele. Porque você pode muito bem chegar e dizer assim, não, meu filho, não vou te receber desse jeito. Não, não posso. Não tem condição. Como não tem? Se a espiritualidade sabe que você tem um problema de coração, vai deixar um espírito desse se aproximar? De jeito nenhum. Mas se você tem um leve probleminha, né, eles deixam se aproximar e você ajuda. E aí depois você fala, nossa, eu preciso tomar cuidado comigo mesmo, porque eu ando pisando na bola comigo. Essa é a palavrinha abnegação. Eu deixei, isso que o Faustinho está falando, eu deixei um texto da Revista Espírita, do Lacordaire, chama Chaves do Céu. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas nós podemos até estudar, se vocês quiserem, esse texto aqui. Muito interessante. Aí o nosso amigo Voltei coloca mais uma coisa, né, para nós. A primeira impressão foi negativa. No fundo, cheguei a admitir por alguns instantes a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. A hora que ele viu aquele monte, né? Por isso que a misericórdia de Deus não mostra para a gente, quando encarnado, aí esse volume. Se a gente acabar, às vezes até, como diz o outro, aí, perdendo o juízo, né? Mas a hora que a espiritualidade coloca para ele. Semente minúscula produzem tonelada de grãos que abastece o mundo. Assim também, os germes da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana.
pegar um exemplo bem simples. Quando Jesus estava diante daquela multidão faminta, o que ele pediu para os apóstolos, para os discípulos? Quantos pães e peixe que vocês têm? Ele pediu para os discípulos multiplicar? Não. Só perguntou. Então, a espiritualidade, isso que o Faustinho colocou, só vai pedir para nós aquilo que nós podemos e temos condição de participar e oferecer. Então, se tiver só um peixinho, ofereça um peixinho. Não precisa ser mais. A multiplicação é por conta de Jesus, é por conta da espiritualidade. Não é interessante a gente parar para pensar nisso? Né? Esses dias eu estava ouvindo uma palestra do Ricardo Vardil, e ele comentando, né, eu gosto muito desse médico, da maneira que ele coloca as coisas. Tá? Às vezes ele é muito repetitivo, mas a gente às vezes precisa de ouvir as coisas repetitivamente. Né? Ele colocou uma coisa importante, dizer que lá ele participa do Centro Espírita Célia Xavier, lá em Belo Horizonte, fica no bairro Padre Eustáquio. Ele falou assim, eu estou fazendo as palestras agora, o que está acontecendo? O atendimento fraterno está bem movimentado nesses dias. Acredito que lá no nosso cantinho também não esteja sendo diferente. Então, eles estão levantando os assuntos que lá estão chegando, as angústias, as depressões, as dúvidas e tal, e estão pedindo ao pessoal que trabalha lá que direcione as palestras nesse sentido da necessidade dos que estão lá aportando, para que fale sobre isso. Né? E ele comentou que está tendo muito pedido lá, no caso do centro espírita que ele participa, Sérgio Xavier, a questão da obsessão, dúvidas em relação à questão da obsessão. Né? Se a pessoa está sob influência, não está sob influência, como é que faz para lidar com isso, etc, etc. E ele fez a palestra lá sobre as influenciações, né? Sobre a questão do 459, lá do Livro dos Espíritos e tal, que não vem ao caso aqui no momento entrar em detalhes. Mas é muito importante, assim, na medida que alguns assuntos ficam repetitivos durante o atendimento fraterno, talvez seja interessante também que a gente possa levar nas nossas palestras de domingo, principalmente, né, esses assuntos que estão mais assim trazendo dúvidas para aqueles que se aportam no nosso cantinho. Achei interessante, é uma ideia. Se é boa ou não, no nosso caso, eu não sei. Eu não tenho essas informações. Eu achei interessante dividir, né? E talvez a sementinha pequenininha que a gente pode ir lá no dia falar, comentar, talvez possa ajudar, né? Nesse sentido. Então, as sementes são isso, é esse estudo que nós estamos fazendo aqui, é o que o Eduardo faz no domingo, é o trabalho da psicografia que ele faz na sexta, são as nossas reuniões mediúnicas, né? O nosso centro, graças a Deus, tem bastante trabalho nessa área. Isso ajuda muito tanto aos encarnados que lá trabalham, quanto aos desencarnados, né? Então, vamos agradecer muito a Deus a gente estar participando de um grupo bastante ativo, né, nessa questão da espiritualidade. Muito bom. Algum comentário, pessoal? Se não, então essa conclusão, né, que o pouquinho que nós podemos dar, que Jesus está pedindo para nós, o nosso peixinho, o nosso pãozinho, seja feito com bastante amor, com bastante boa vontade, deixa com a multiplicação para atender toda essa necessidade, isso aí está por conta de Jesus, está por conta da espiritualidade. Deixa com o irmão Bento, que está conduzindo os trabalhos lá, ele vai saber como conduzir, já que nós já estamos saindo de pronto-socorro, né, como o Faustinho colocou, já para uma instituição mais aberta, mais ampla, um hospital. Né?
Então, ele coloca, né, tranquilizou e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médicos que me interpretaram a personalidade. Essa oportunidade, porém, não oferecia recurso ao noticiário mais completo, ou seja, ao trabalho desse livro, né, que nós estamos estudando. Então, nesse centro que ele visitou, não tinha a condição dele fazer esse trabalho, de passar esse livro. Né? Comecei a guerrear meu individualismo gritante, examinando a respeitabilidade dos interesses alheios, não me senti suficientemente. Agarrou. Suficientemente encorajado a interferências que redundassem no prejuízo de bem geral. Ou seja, ele falou assim: olha, não vou interferir, né? Isso vai trazer, em vez de ajudar, nesses centros que eu visitei, é melhor eu avaliar melhor como fazer para eu dar essa notícia, né? Como foi o meu retorno à vida espiritual. Né? Agora ele vai contar sobre tentativa e aprendizado. Tudo bem, pessoal? Com relação a esse texto que nós estudamos agora, Faustinho ajudou bastante. Obrigado, Fausto. Acho que conseguimos fechar bem, né? Então, vamos lá. Tentativa e aprendizado. Agora com a dona Cláudia. Tentativa e aprendizado. Depois de variadas experiências, vinha Pedro Leopoldo pela primeira vez após a libertação. Como se me afigurou diferente o grupo que eu visitara em agosto de 1937, em companhia do meu prezado Watson, né? Watson, a nota de rodapé, número 1, né? Em agosto de 1937, o autor esteve pessoalmente em Pedro Leopoldo, acompanhado de um amigo. Watson, né? É. Parece o nome do Sherlock Holmes, né? Não era? Watson. A casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos. Não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes como que se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Entrei ladeando 3 irmãos, recebendo abraços acolhedores. Notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se referem comumente nossos companheiros da Inglaterra. Estávamos perante equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Incontáveis fios de substância escura partiam como riscos móveis das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados, mas, sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam, traço esse que atraía as emanações de plúmbea cor, extinguindo-as. Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, Então, o Faustinho levantou a mão. Pois não, Fausto. Volta um pouquinho, Antônio, por favor. Olha, incontáveis fios de substância escura
partiam como riscos móveis das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena Assembleia de Encarnados, mas sob a supervisão do mentor do grupo, esse é um belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam. Ora, e se nessa hora tem quebra de vibração? Se aí ele está dizendo, né, que estavam tentando atingir componentes, mas foram, com a supervisão do mentor, foi feito um trabalho, se tem quebra de vibração, o trabalho deles passa a ser dobrado. Isso deixa claro que a gente tem que estar sempre muito bem preparado no pensamento, nos trabalhos, seja ele qual for. Dia de trabalho, tanto faz trabalho mediúnico, de vibração, trabalho de atendimento ao público, atendimento... Esse trabalho agora, né, Faustinho? Não deve ter nenhum tipo de vibração que seja incoerente com o trabalho. Comentários sobre problemas da casa, comentários sobre isso, sobre uma coisa, não deve ser feito. Faça isso numa hora propícia, numa reunião de administração, numa reunião de dialogadores, ou numa reunião de dirigentes, mas não durante o trabalho. Porque deixa claro, é o que ele está falando aí, ó, se não fosse... Irmão Bento sempre falou isso. Irmão Bento sempre falou isso. Tudo bem. Explicou, meu amigo? Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã, em que se improvisam tarefas de auxílio. Enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Não pude analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas esclareceu-me dedicado companheiro que, em todas as sessões de fé religiosa, consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiram deles os recursos magnéticos que Reichenbach batizou de forças ódicas, convertendo-os em utilidades preciosas para as entidades dementes e suplicantes. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-se dele para contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Rompi as conveniências. O Faustinho vai falar, gente. Pode falar, Faustinho. O Antônio vai voltar no miudinho depois?
Vou sim. Então tá. Tem bastante miudinho esse texto aqui, Tem viu? bastante. É que ela vai lendo e, de repente, as coisas começam... A vir Eu na sei, eu mente, sei como né? é que é. Vai anotando, anota aí. Nossa, Faustinho, guarda, Caneta e lápis. guarda para Ou você papel falar e para a lápis. gente depois. Rompi as, onde que eu estava? Rompi Ok. as conveniências e pedi a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou, esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Lembrei-me, então, imperfeito e egoísta que ainda sou, de André Luiz. Ele não fora espiritista, no entanto, começara de pronto o noticiário do outro mundo. O diretor liberal e compreensivo mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas de meu coração. E, sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde: não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disto, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. E passou a explicar-me as dificuldades, indicando os óbices que se antepunham à ligação e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar de memória. Em seguida, prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Realmente estava desapontado, mas satisfeito. Avizinhara-me dos amigos, incapazes de fazer-me percebido. Entretanto, começava a entender não somente os empecilhos naturais no intercâmbio entre ambas as esferas, mas também a necessidade do desprendimento e da renúncia na obra cristã que o Espiritismo, com Jesus, está realizando em favor do mundo. Olha, Nossa, fantástico. quanta coisa. Né? Fantástico. Então, ele foi em vários centros espíritas no Rio de Janeiro, né? Viu todo aquele quadro que nós acabamos de estudar, mas ali ele não encontrou condição de fazer o relato que é esse livro que nós estamos estudando. Aí ele vai, naturalmente, ao maior médium, né, do mundo, né, que nós temos notícia, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Né? Mas ele imaginou que era chegar lá o médium desse, tranquilo, é só chegar junto e vou passar tudo que precisa. Né? Mas você está vendo a notícia interessante? André Luiz levou 700 dias, além de ter passado um perrengue que ele passou lá no Umbral, que nós conhecemos, né, através do nosso lar. Ele teve ainda 700 dias, mais de 2 anos, né, gente? Praticamente 2 anos, né? De preparação para ele trazer. E o livro dele não era de interesse pessoal como esse, de dar notícia, como foi a experiência dele, porque ele foi considerado o maior espírita, o maior homem do Brasil e tal. Ele achou isso horrível e ele não era nada disso. Ele sabia disso, ele quis deixar isso registrado. Mas era uma obra de interesse pessoal.
diferente do trabalho de André Luiz, né? No sentido que André Luiz trouxe informações científicas, ele trouxe, vamos dizer assim, um compêndio, né, científico para todos nós relativo ao mundo espiritual, né? Desde lá o nosso lar até a última obra dele, né? Muito interessante. Então vamos lá. Depois de variada experiência, né? Depois desse resumo, ele já tinha feito uma visita em 37, mas quando ele chega lá agora em 47, 48, a situação está bem diferente, né? Aí ele coloca, né? Os companheiros eram poucos, né? O grupo mediúnico, normalmente, que o Chico fazia, não era de muitas pessoas, né? Então tinha menos de 20 pessoas, na mesa tinha menos gente ainda, né? Para a gente ter uma ideia. Uma coisa importante, a gente quando trabalha no nosso cantinho, os médiuns, os videntes lá, o Faustinho, inclusive, já comentou isso assim, ele não é aquele tamanho das paredes físicas, não. A coisa ali toma uma dimensão, né? Quando fala em hospital, é hospital mesmo. Tá? É bem grande, né, Fausto? Vamos dizer assim, o recinto espiritual é muito maior do que o recinto material que nós estamos assistindo. Como que é isso? Não sei explicar, mas é. Eu, até onde me foi permitido, em cima do prédio antigo, né, da edícula e ali da secretaria, tem 2 andares para cima. E no prédio novo, né, tem um andar para cima bem grande. Fantástico, né, Fausto? E olha, às vezes os trabalhos que eles fazem ali é impressionante. É coisa. A semana. Não, a semana retrasada eu não fui porque foi a Beth, a semana anterior. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. A gente acha que está cuidando só dos nossos obsessores e dos obsessores da casa. Muito pelo contrário. A quantidade de espírito que é socorrido de várias partes do mundo, às vezes, não é grande, mas vem. Até da guerra, né? De Eu tive a oportunidade de atender um irmão nosso lá do Irã. precisa. Então, realmente é muito. E é como ele comentou aqui no finalzinho desse capítulo aí, né? Uhum. Ele vem buscar mesmo. Podemos chegar lá no finalzinho. É. Isso mesmo. Vamos voltar. A Casa Humilde estava repleta de gente desencarnada. 20 pessoas, 20 encarnados, né? E não fala a quantidade de desencarnados, mas pelo jeito eram muitos, né? A necessidade na época, nós estamos falando aqui de 1947, viu, pessoal? Já havia havido o término da Segunda Guerra Mundial, né? Então o mundo estava se reestruturando. O Brasil não sofreu tantas consequências com a guerra quanto a Europa, né? Mas as cidades lá estavam destruídas, o Japão também destruído, né? Nós aqui na América nós não sofremos tanto, mas o mundo sofreu tanto. E o socorro não é só para espírito brasileiro, não tem fronteira. Né? A gente tira da cabeça fronteiras como nós fazemos aqui. Né? Não existe isso no mundo espiritual. O que existe lá é a fraternidade verdadeira. Né? Então, aqui nós já falamos das paredes, né? Nosso cantinho também tem essa mesma característica. Então, ele foi recebido por 3 irmãos, né? Com bastante carinho, né? Então, a reunião está
citando aqui a questão dos espíritos que controlam a reunião, que cuidam da reunião, né? E ele se vê, toda reunião mediúnica que nós temos no nosso cantinho tem um diretor espiritual cuidando da reunião. Tá? Coisa não é solta, não. Né? Então, estejamos... E a gente, sabendo disso, é muito importante para a gente valorizar a oportunidade que nós estamos tendo, né? Nós encarnados, de participar desses trabalhos e tudo, e do carinho que nós devemos ter, né, para com a nossa casa. Tem hora, eu falo por mim mesmo, tem hora que eu fico até envergonhado de mim mesmo, assim, pelas distrações, às vezes, que eu me deixo envolver, né? E não deveria. Mas estamos nos esforçando, não é para a gente ficar desanimado, né? Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Bom, pessoal, está faltando 2 minutinhos. Eu proponho a gente voltar a esse bastante cuidado, né, nesse estudo, dessa tentativa e aprendizado. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Tem alguém que desejaria fazer a oração de encerramento? Que a gripe ainda está judiando um pouquinho da minha garganta. Pode fazer, Genivaldo? Ou o Fábio, não fica o Fábio abrir o telefone. Eu faço, sim. Agradecemos, Pai, por essas 2 horas de estudo, que pudemos adquirir conhecimentos mais um pouquinho. Objetivo sempre dos nossos estudos, que possamos ir assimilando essas pequenas informações que somadas vão se tornando grandes em nossa mente, em nosso espírito, e possamos buscar, colocar em prática tudo isso que vamos assimilando. Agradecemos, então, por essa conquista de hoje e que nós possamos receber as vossas bênçãos também neste encerramento. Para agradecer, demonstrar o nosso agradecimento, oferecemos, Pai, esta prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, em toda a terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos também hoje, perdoai nossas ofensas e dívidas, como perdoarmos nossos ofensores e devedores. Não deixeis, Pai, entregarmos-nos às tentações. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Gratidão, pessoal. Um bom fim de semana. Boa noite, Antônio. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom final de semana. Ótimo final Que também. Jesus para abençoe e você. ilumine a todos nós nessa caminhada bendita, né? De aprender a amar. Amém. Amém. Deus. Falou, Faustinho. Tchau, Faustinho. Antônio, tudo bem? Ah, melhorando. Então tá bom. Essa gripinha aí é bom, a gente fica manhoso, aí a mulher cuida da gente direitinho. Beleza. Ele não está me deixando dormir, viu, Faustinho? Estou judiando a Cláudia, coitada. É, Nossa, ele coloca um tanto de travesseiro, assim, ele dorme mais para sentado do que para deitado. ô Cláudia, Ah, você prefere que eu leve para você um pau de macarrão, daqueles bem caprichadinhos, ou você prefere um conhaque São João da Barra,